no depoimento que foi colhido dos generais do exército, né? Nenhum deles negaram a trama do golpe, que havia um golpe, rolou um golpe. O que você pode me falar sobre isso? Pô, eu quero que você me diga onde é que tem um paralelo no mundo de 1.500 pessoas, velhinha, vendedor de algodão doce que foi preso, porra, uberista, todo mundo sem nenhum tiro, sem nenhuma arma apreendida, fossem dar um golpe. Pô, cara, eu vou fazer o seguinte. Você acha que o Bolsonaro deixou de ser presidente, esperou pra dar um golpe, passou 4 anos lá, ele esperou quando ele não era mais presidente. Antes de sair da cadeira, ele nomeou os chefes de força que o Lula indicou. Aí, antes dele passar a faixa, ele viajou para os Estados Unidos. Aí depois, num domingo de janeiro, que é férias em Brasília, né? O Alexandre de Moraes estava em Paris, na França. Aí ele vai e manda sua tropa de 1.500 pessoas desarmadas, entre elas crianças, velhinhas, etc. Para dar um golpe, isso é praticamente um crime impossível. Não existe isso. Não, mas tenta convencer. Eu vou convencer você, ó. Você, meu irmão. Você topa dar um golpe com 1.500 velhinhas? Você acha que vai dar certo? Não, eu não, mas a questão é óbvio. É que eu tô falando assim. Não, mas eu falo assim. O que qual com canhão, com avião, com blindado, com mas tropas. Essa conversa não rolou com o exército. Isso não aconteceu. Não. Ninguém chamou os generais do exército, falou assim, ó, vamos tentar fazer algo, vamos tentar tomar o poder, não vamos reconhecer as eleições, o resultado delas. O que ocorreu foi o seguinte, Jair Bolsonaro se consultou com seus assessores, né, alguns deles militares sim. O que pode ser feito? Chegamos a essa situação. O que pode ser feito, né? As eleições ocorreram de maneira totalmente sem transparência. Vale lembrar que o Barroso, quando era presidente do TSE, interferiu no Congresso para não deixar aprovar o voto impresso. Eu só não sei a quem que faz mal mais transparência no processo eleitoral. Inclusive, essa bandeira é originalmente de Leonel Brizola, do PDT. Começou lá nos anos 80. Mas, enfim, ocorreu essa eleição totalmente conturbada. O pessoal tá revoltado. Pedimos uma investigação ao TSE. O Moraes do TSE nos multou em 22 milhões de reais. Porque a gente fez o mesmo pedido que o PSDB em 2014. Vocês vão lembrar que em 2014 o PSDB fez o mesmo pedido e chegou à mesma conclusão, que é o quê? As urnas são impossíveis de serem auditadas. Aí o que o pessoal falou pra ele? Bolsonaro, olha, não vejo como, estado de sítio não pode, por causa disso e disso, acho que não vai dar certo e tal. Passou a faixa, Lula tomou posse, foi diplomado, e cadê o golpe? Porque o Bolsonaro foi 4 anos chefe supremo das Forças Armadas. Se fosse pra dar um golpe, ele teria dado ou na pandemia, que foi um estado totalmente caótico e excepcional, onde as pessoas não podiam nem sequer ir à rua, momento perfeito pra você tentar fazer algum tipo de arbitrariedade. Não faz absolutamente nenhum sentido nisso. É pura narrativa. Se tivessem dado um golpe, quem é que seria o ditador? O cara que estava nos Estados Unidos? Até mesmo as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, tem muita gente ali que era revoltada com Bolsonaro. O próprio general lá do Punhal Verde e Amarelo, o Mário Fernandes, nas conversas de WhatsApp, ele era bravo com Bolsonaro, queria que Bolsonaro tomasse outra atitude, sei lá o quê, e ele era bravo. E aí, o grupo desse cara não conseguiu implementar um golpe, segundo o relatório da própria Polícia Federal, porque um dos agentes não conseguiu pegar um táxi. Eu falo, cara, é difícil até eu explicar isso para um americano aqui, sabe? Para um gringo. Ô Eduardo, e diante de tamanha injustiça, igual você tá falando aqui, cadê os aliados do seu pai? Cadê o Tarcísio que seu pai apoiou, né, para o governo de São Paulo? Cadê outros governadores que andaram do lado do seu pai? Cadê todos os deputados que andaram do lado do seu pai? Cadê os aliados do seu pai diante de tamanha injustiça, igual você tá contando aqui? Na verdade, né, existem vários grupos, né, existem várias divisões dentro desse bolo que você colocou, né? As pessoas que apoiaram Bolsonaro e etc. Mas existe uma parte das pessoas que querem o quê? Que estão gostando de ver, não são de esquerda, mas estão gostando de ver o Bolsonaro preso, porque o Bolsonaro preso, ele está sendo ameaçado a quê? A ter uma vida dura, né? Uma cadeia mais rígida, caso ele não apoie um candidato de centro. Exatamente. Então, por exemplo, muita gente que durante o governo Bolsonaro até fechou com a direita e votou pautas a favor do presidente Bolsonaro, atualmente estão numa posição assim. O que acontece? Se perguntar para ele vai falar, não, sou Bolsonaro. Não. Por que ele vai falar que é Bolsonaro? Porque ele tá olhando a eleição do ano que vem. E ele sabe que ele não tem como pisar no campo da esquerda, então esses 49% do Bolsonaro, sou Bolsonaro. Mas no fundo, ele tá torcendo pro Bolsonaro indicar outra pessoa. É por isso que as matérias que saem de diversos veículos de comunicação profissional, né, tradicionais da grande imprensa, cada um deles representa um porta-voz, né? O Lauro Jardim fala muito com o mercado financeiro, outro fala muito com o STF, outro fala muito com não sei quem, e ali você consegue perceber esses recados vindo. É gente falando que, não, a minha pauta, a proposta para a presidência da República, número 1, é a anistia. Eu falo assim, calma aí, guerreiro. Então daqui até a eleição quer dizer
dizer que você já desistiu da anistia? Você está falando que isso vai virar pauta eleitoral? Então, na verdade, o que falta, sim, são pessoas de valores, de caráter, para falar, olha, isso foi injusto. Porque a sua dúvida, Rodrigo, perdão. Porque a sua dúvida, Rodrigo, ela é legítima. Por quê? Porque não existe um coro uníssono falando para a sociedade, explicando isso que eu e o Paulo Bilinski acabamos de falar. Então, e muita gente fica martelando, repetindo, entra na cabeça da pessoa e ela realmente começa a achar, houve um golpe. Como? Não sei. Mas se saiu aqui, nesse veículo de comunicação, eu vi aquele parlamentar ali, eu vi isso daqui na esquina, aí a pessoa tem aquilo dali como verdade, entendeu? O Nicolas é braço direito de seu pai, e aqui em Minas, eu acho que ele foi o deputado mais votado do Brasil. O cara tem uma influência absurda, um capital político absurdo. Você acha que ele poderia fazer algo mais pelo seu pai, na defesa dele? Eu acho que ele é disparado o maior canal de comunicação dos deputados federais, tá? Mérito dele, do marketing digital dele. Eu acho que ele poderia ter, enfim, se engajado. Ele defende meu pai, tá? Só para deixar bem claro aqui. Sim. Mas ele poderia ter se engajado mais na nossa atividade aqui dos Estados Unidos. Porque, ora, se dentro do Brasil o Moraes comanda em tudo, o Moraes mandou a Polícia Federal para casa do pai do Hugo Mota, botou o Hugo Mota na coleira, né? Fica puxando o rabo preso de todo mundo ali do Senado. Tem até gente que diz que, não sei, né? Altas pessoas ali do Senado têm rabo preso no STF. Enfim, não quero acusar ninguém de nada, mas é o papo que rola. E ao que parece, é muito verdade. Então, se dentro do Brasil a gente não tem solução, que tal você aprovar o burro de carga aqui, que tá sozinho gastando dinheiro do bolso há anos para construir um relacionamento e tá conseguindo trazer um bombardeiro B2 dos Estados Unidos no Brasil? Porque o Trump, ele fez 3 levas de visto, ele sancionou o Moraes, ele sancionou a mulher do Moraes, ele fez carta direcionada ao Lula, deu até a tarifa que a gente não tinha pedido, né, mas beleza. E um monte de outra coisa. Post em rede social. Pergunto, o que o Brasil conseguiu entregar de resposta para aquelas pautas que o Trump reclamou na cartinha dele, endereçada ao Lula em 9 de julho, quando ele botou a tarifa? A reclamação do Trump era perseguição política a Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores, Big Techs, né, censura e tão preteridas empresas americanas de Big Tech no Brasil, e depois uma crítica às nossas eleições. O que o Brasil deu de volta? Então, cara, assim, não existe salvador da pátria, né? Não existe milagre. Eu acho que ainda vem muita coisa daí dos Estados Unidos, tá? Eu sou muito esperançoso e eu, particularmente, vou seguir fazendo meu trabalho, até por uma questão de justiça. O Zema, quando ele me criticou, eu achei que ele fosse pedir pra eu falar desculpas pro Alexandre de Moraes por ter dado lei magnífica no Moraes. O governador lá, o Mauro Mendes, não, porque Eduardo tá fazendo besteira. Eu fui o primeiro cara a contribuir, a levar consequências a um ditador que nego se borra de falar o nome do cara num post. Aí o cara me exilou, congelou minha conta, congelou a conta bancária da minha filha, fiz uma mala de 7 dias pra passar o carnaval nos Estados Unidos, nunca mais voltei pra casa, fechei minha casa, tá meu cachorro lá no Brasil. Por quê? Porque eu assumi os riscos e as consequências. E eles tinham certeza que eu ia voltar pro Brasil. Tomaram uma banana. Uma bananinha. E aí eu tô aqui, e eu já sei que o Moraes nos bastidores tá falando que quer me pegar, até outras coisas mais severas que eu não vou falar, porque, enfim, vou preservar minha fonte.